Amém. Oremos. Amém, Pai. Na Tua casa, na Tua presença, momento de comunhão. Ó Deus, domingo de ceia, de lembrarmos tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo por nós. Só possa esperar a Radassa, ó Deus, para trazer a Sua palavra, Senhor, que virá ao encontro, Senhor. Ó Deus, não somente das nossas necessidades, mas daquilo que precisamos, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Daquilo, ó Deus, que é essencial para o dia a dia do nosso dia a dia de cristianismo, do nosso dia a dia de servo, do nosso dia a dia, ó Deus, daqueles que amam e esperam pela Tua manifestação em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa usá-la, ó Pai, da Sua maneira, para edificar a Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para Só para complementar o recado da marcha, esse ano vai ter também a Marcha Kids, que vai à frente dos adultos. Então, quem quiser participar, eu vou estar lá também. E nessa Marcha Kids vão estar só os líderes das crianças, os tios, né? Então, quem quiser, a gente se encontra lá. E às 16 horas, né, Beto, o encontro. E depois a gente vai sair com as crianças na frente. Vai ter uma parte só das crianças. Vai descer... desculpa, Beto. Vai ser o mesmo caminho, né? Mas dos adultos e das crianças é o mesmo, né? É o mesmo caminho, vai ser a descida, vai ser o caminho inverso. O recado era só para quem quiser levar as crianças, a gente vai estar lá para que elas estejam com todas as crianças juntos. Tá bom? É isso. Boa noite. Vamos abrir a Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 17. Tá? Evangelho de Mateus, capítulo 17. Amém? E a palavra diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles o seu rosto, resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Amém? Se nós estivéssemos em outra denominação, aqui seria agora um glória a Deus, aleluia, porque esse texto é bem parecido com o que acabamos de vivenciar. Amém? Nosso louvor, nesse momento de adoração. Esse momento do monte é um momento... É um dos mais, assim... Nós podemos falar mais espirituais quando colocamos os elementos que nós vemos na passagem de Jesus aqui. Ele leva os discípulos e fala do rosto que resplandecia como o sol, das vestes, da voz de Deus, falando claramente a eles. E eu imagino, quando Pedro diz: Senhor, como é bom estarmos aqui. É igual o que o seu coração deve estar sentindo agora. Senhor, obrigada por esse momento. Obrigada, por presenciar o que nós presenciamos quando estamos na presença de Deus. Amém? E com certeza agora você está no seu melhor momento essa semana. Eu não preciso nem saber, mas com certeza é esse sentimento que você está agora, essa força, esse ânimo, essa esperança, você está quase no ápice daquilo que nós podemos estar, porque nós estamos agora na presença de Deus. Mas acontece que talvez lá para quarta-feira já não está mais assim. Mas nós acreditamos que a presença de Deus nos acompanha.
Mas por que, né, depois começa... Não é mais... Eu não estou com tanta fé mais, eu não estou com tanta mais esperança, eu não estou mais com tanta força. E a história continua. Né? Não acaba aqui. Esse capítulo ele não acaba aqui no versículo 8. Eu vou pular aqui do 9 e vou lá para o 14. Porque é uma sequência, tá? Eu só vou pular porque essa parte aqui não vai entrar dentro da palavra. Mas acabando de descer do monte, acabando de ver Jesus transfigurado, acabando de ouvir a voz de Deus, né, de ser aquela situação, Pedro praticamente falou assim, eu quero morar aqui, me deixa ficar aqui, vamos fazer tenda, né, porque tenda é lugar de fincar, né, é lugar de casa, de morada. Então ele que falou assim, não, vamos ficar aqui nesse monte, não vamos mais descer, vamos ficar aqui, porque aqui está tudo que a gente precisa, aqui eu estou fortalecido, aqui eu estou vendo a tua glória, aqui eu estou vendo tudo aquilo que eu preciso. Alguns minutos depois, capítulo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E eles lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Amém? Esse texto, ele reflete, né, aqui em poucas linhas, a nossa vida. Quantos momentos, né, nós estamos em um minuto no Monte da Transfiguração, vendo a glória de Deus, acreditando que tudo é possível. Um minuto depois, a nossa fé é menor do que a de um grão de mostarda. Aqui não fala se foram os mesmos discípulos que estiveram ou não, fica aí, né, falam discípulos. Mas a gente entende que estava acontecendo um mover, e que mesmo com esse mover, mesmo com tudo aquilo que estava acontecendo no alto do monte, ali embaixo, ao descer, já não foram capazes de expulsar um demônio. Não foram, e quando perguntam, Jesus diz, depois tem um contexto, né, que fala sobre as caças que saem, mas aqui, vamos apegar a isso. Eles falam, em um minuto, nós estamos prontos, estamos revestidos. E no outro, a nossa fé já é questionada. Esses tempos atrás, a Ayla chegamos em casa depois de um culto, e ela estava brava, ela falou assim, foram ler na escolinha, né, na escola bíblica lá, um texto e não tem na minha Bíblia, eu quero uma Bíblia de verdade. Eu falei, ué. Ela falou assim, porque não tem todas as histórias. Aí eu falei, não tem todas as histórias. Ela tinha uma Bíblia infantil, que é, né, uma Bíblia com desenho, então tem só realmente algumas histórias. Tem as mais conhecidas, né? Começa lá, Adão e Eva, passa pelo dilúvio, tem Moisés abrindo o mar, tem Davi com Golias, tem só o legal. Tem só... Eu parei para pegar a Bíblia e falei, gente, é o supra-sumo aqui da Bíblia. São só as histórias que muitas vezes a gente lembra. Quando falo em Davi, de fato, o que eu lembro? De início. Eu vejo Davi, o menor de sua casa, pequenininho, indo levar, né, comida para os seus irmãos, vê aquele gigante afrontando, ninguém tinha coragem, o menininho vai lá, fala, pode vir com lança, pode vir com espada, eu vou contra você, em nome do Senhor. Pá, ganhou, pronto, sentou lá, é rei, a estrela dele está hoje em uma nação, na bandeira de uma nação. Na sua Bíblia, que igual a minha, e agora ela também tem, na Bíblia de verdade, que é completa, Davi, depois que ele matou Golias, o que aconteceu? Aconteceu muita coisa. São quase 3 livros na Bíblia, só para contar tudo que aconteceu na vida de Davi. Foi perseguido. Eu não sei quantas vezes tentaram contra a vida dele. Teve que ficar escondido numa caverna com um bando de homens que eram considerados os piores que tinham naquela época. Depois sofreu um monte em sua paternidade, em suas relações. Quantos salmos de Davi não fala, quando aflito estava a alma dele, ao ponto dele querer ser levado. Mas a gente não lembra.
A gente lembra do início e do final. Mas acontece toda uma vida ali no meio. A gente tem também Jacó. A gente lembra de quê? Jacó brigou com o anjo e venceu. E hoje é Israel, uma nação. O nome dele está numa nação. Mas a gente não lembra que trabalhou 14 anos, porque foi enganado pelo seu sogro, que queria uma mulher. A gente não lembra da tensão que ele ficou quando Esaú estava vindo, a consequência vindo e ele ali do outro lado do rio, da preocupação com tudo que ele tinha. A gente não lembra de que disseram para ele que o primogênito da mulher de que ele amava e que ele já tinha perdido tinha sido morto. E ele sofreu anos enganado, achando que o seu filho preferido, porque a Bíblia não fala, mas a gente sabe, o seu filho, aquele que de fato era o filho dele, que era José, ele achou que estava morto. A Bíblia, eu fui pesquisar, não fala quantos anos, mas a gente tem uma ideia de que pelo menos, no mínimo ali, José ficou no Egito uns 7 a bem mais. Aqui, né, pelo que a gente consegue ver. Você imagina um pai achando que o filho estava morto, depois de já ter perdido o amor da sua vida? Tudo isso acontecendo. E a gente chega em José, que quero falar um pouco hoje. José, vamos dar uma recapitulada, José, filho de Jacó, teve um sonho. Ele tinha, mais 12 irmãos, 11 irmãos, 12, 11 irmãos. E aí, ele tinha um sonho onde ele via os feixes se dobrando ao feixe dele. Depois ele teve um outro sonho, onde existiam as estrelas, a lua e o sol também se rendendo, ali se dobrando diante dele. E por conta desse sonho, os irmãos acharam que ele estava se achando demais e o venderam. Ficaram ali, na verdade, decidindo se iam matar ou não, mas acharam que vai dar muito trabalho, então vamos vender. Ele foi vendido pelos seus irmãos e ele começa, então, a viver como escravo, vendido no Egito. E pensando na história de José, e não é considerado um spoiler, mas nós sabemos que José, ele é escravo, ele vai preso, ele passa por uma situação na casa de Potifar, que era um grande general, até que ele chega ao posto de governador do Egito. E algo que tem muito quando eu estava preparando essa palavra é que José ele viveu essa vida, que é isso que eu estou falando, esse descer da montanha. Imagina, ele teve um sonho místico, aquela coisa maravilhosa. Ele deve ter acordado daquele sonho, uau, é isso? Agora eu sei o propósito da minha vida. Mais ou menos aquela sensação que a gente tem quando a gente descobre o nosso propósito. Tem uma frase, eu não lembro quem diz, mas que fala que 2 dias mais importantes na vida de um homem, o dia que ele nasce e o dia que ele descobre porque ele nasceu. E essa frase é muito, muito verdadeira. E nós entendemos disso, porque o dia que nós fomos chamados por Deus é o dia mais importante. Porque parece que surge algo dentro de nós, Existe ali uma nova esperança, existe um novo destino, existe uma nova oportunidade, tudo é traçado de novo. E a hora que José faz isso, ele começa. E aí começa só sofrimento. Mas é engraçado porque José, ele não sabia que ele ia ser governador do Egito. Em nenhum momento foi falado para ele, nem em sonho, nem em ninguém, de que aquele propósito que ele sentiu chamando era esse. Eu lembro que houve um momento que a igreja falava muito sobre chamado. E a igreja onde eu frequentava na época estava investindo muito sobre isso, sobre chamado, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Você precisa saber, nós não podemos vagar para esse mundo. E fizeram ali como se fosse um teste, onde você conseguia colocar o seu chamado em uma frase. Então você colocava lá como, com quem e de que jeito. Vou falar para vocês. Então, por exemplo, eu lembro até hoje, num acampamento, a gente fez ali, e aí estava lá escrito o meu chamado, que era liderar para jovens e capacitá-los a descobrir o seu propósito. Aleluia. E eu fui ali, líder de jovens, então tem que ser o quê? Tem que ser líder de jovens, tem que cuidar de jovens, tem que fazer isso. Alguns anos se passaram e você não pode mais ensinar. Você não pode mais cuidar dos jovens. E o lugar onde estava o meu chamado, eu já não podia mais entrar. E demorou muito tempo para eu entender que o meu propósito não poderia estar numa frase. O meu propósito ele não cabia em uma frase.
ou em um lugar, ou em 4 paredes. E José, nós vemos isso. José, ele não sabia que ele ia ser governador do Egito. Então, quando ele foi preso, ele foi o melhor preso. Ele liderou a prisão. Ele organizava, ele falava o que tinha que acontecer, dava... sonhou, vem cá, vamos lá. Tal coisa, vai. Quando ele estava na casa de Potifar, ele cuidou, ele foi tão bom, que daí o diabo também não gosta, né? Aí também já começou, não, você está muito bom, calma aí, vamos lá. E aqui José também nos ensina outra coisa. Quando ele estava na casa de Potifar, e ele estava vivendo o propósito dele. Porque qual que era? O que a gente entende com o sonho inicial de José? José nasceu para liderar. Ele nasceu para ser colocado como referência. Né? Porque o sonho, de fato, ele mostra o quê? A família, a gente entende que é isso, porque né, o sonho de José, de fato, nunca foi esclarecido a nós. Ele esclarece outros. Né? Nós temos ali a interpretação. Mas você entende que o quê? Que José, ele foi posto para liderar. Então, qualquer ambiente eu vou liderar. E foi o que ele fazia. Ele não se deixou, né? Ele percebeu que o propósito ele não cabia num cargo, numa posição ou em um lugar específico. Aquilo que ele tinha sido chamado era, na verdade, quem ele era. E a gente não pode deixar de ser a gente em nenhum momento. Porque por onde eu vou, eu carrego o meu propósito. Eu não consigo deixar o meu propósito de lado. Não, agora eu não sou mais o meu propósito. Não, a partir do momento que o propósito te encontra, a partir do momento que você é chamado por ele, atraído por ele, não tem mais como separar. Mas o problema é que, às vezes, a gente coloca o nosso propósito em alguns locais. A gente coloca o nosso propósito em algumas circunstâncias, em algumas pessoas. A gente quer colocar ele dentro, né, de uma caixa e não, eu só vou ser realizado, eu só de fato vou viver aquilo que Deus quer para mim, se eu estiver lá no monte da transfiguração, vendo a face de Jesus resplandecida e ouvindo a voz de Deus. Por que a hora que desce a gente vê, e aí vem demônio, e aí vem o que a gente não quer ver, e aí acontecem as coisas que a gente não espera, aí parece que não é mais o propósito se realizando. José, ele conseguiu distinguir isso. De alguma forma, ele conseguiu ver que onde quer que ele estivesse, o propósito de Deus estava sendo realizado na vida dele. A gente tem muita mania da espera, e não que não exista, existe. Existe o caminho do deserto, existe né, tempo. Mas, às vezes, a gente se coloca numa situação de ficar ali. Não, ainda não chegou a hora. Não, ainda não é agora. Não, eu ainda não estou. Eu ainda não vou. Eu estava conversando com a Cláudia esses dias e a gente comentou, né? Eu falei assim, Cláudia, quando eu era adolescente, eu achava que se eu passasse dos meus 20 anos ali, se até 20 anos eu tivesse firme com Deus, já era. Estava supimpa. Eu precisava só que, era até os 20. Porque daí, né, é um monte de vontade, é um monte de coisa, um monte de curiosidade. Então, assim, se eu conseguir ficar firme com Jesus até aqui, vai. Aí a gente deu risada, né, uma com a outra. A gente não sabia de nada. Né? Porque, assim, os pecados que a gente tem, né, na mocidade, ou aquilo que né, que mais te desejava, eles são difíceis de vencer. Mas no início parece que dá um gás maior, né? Agora e depois de um tempo. E aí era disso que a gente estava conversando, sobre o permanecer. Que a gente achava que as maiores dificuldades eram essas, né? Era largar, não largar porque era meio que na igreja, mas deixar para fora aqueles desejos, que daí ia dar tudo certo. Que depois de um tempo, fica fácil ser cristão. Se até os 20, eu estava lá batalhando. Depois ia ser só sucesso. Porque daí eu já ia estar com Deus, eu já ia estar lá no monte, eu já ia estar vendo a face de Deus resplandecida. Quantos encontros eu já não teria participado, quantas palavras, quantas experiências eu já não teria vivenciado. Como que não fica mais fácil? Mas aí vem a vida. O Beto me perguntou hoje à tarde qual era o tema da palavra, eu ainda não falei. Mas eu não consegui realmente pensar em outro tema, senão entre surtos e orações. Porque essa é a nossa vida. Né? A vida do cristão, ela não fica mais fácil depois que você conhece Jesus. Fica mais fácil de entender, mas nem sempre de suportar. É para isso que a gente precisa dele. Porque às vezes a gente coloca em Jesus essa, como eu falei, né, a porta da esperança, mas ele é a esperança. A gente acha que vai acontecer ali
as magias, os milagres e que vai saindo tudo. Não, eu estou com Jesus, isso daqui não vai me pegar. Não, eu estou com Jesus, isso daqui não vai acontecer. Não, eu estou com Jesus, imagina, você acha que eu vou ser mandado embora? Você acha que vai acontecer alguma coisa na minha família? Você acha que eu vou adoecer? Não. Né, a gente é vencedor, igual a gente cantou hoje, nosso general é Cristo. Nós vencemos a batalha, só que é porque nós temos uma mentalidade mundana, de que vencer a batalha é ser o campeão. E às vezes não é isso. Às vezes vence a batalha quem recua. José também entendeu isso. Quando veio a mulher de Potifar, a Bíblia fala que ele correu tanto, ou seja, ele não deu nem chance, ele nem olhou. Eu entendo isso, que a hora que a mulher de Potifar foi lá, ele não deu nem tempo, sabe por quê? Porque no dia mal, não é ali que você vai orar, meu amigo. Não é nessa hora. Imagina, José, só um minutinho, e ajoelhando, e ela lá, tirando a roupa. Não, mas eu vou orar agora porque eu vou resistir. Eu cantei lá na igreja domingo, que eu vou resistir, o inimigo vai me resistir e vai sair. Não é. O que vai mudar a sua posição no dia mal é o tempo que você passou com Deus antes. É o tempo que a gente fala aqui, do secreto, o tempo que você ora, o tanto que você se dedica a Deus antes desse dia chegar. Não estou falando que na hora da angústia você não vai colocar lá a sua mão e Deus não vai te socorrer. Até porque eu não sei. E eu acredito que sim. Mas vai mudar a sua posição e vai ser mais firme a sua posição no dia mal, se você já tiver tido o seu tempo com Deus, se Ele já tiver te fortalecido antes. José não deu chance para o dia mal dele chegar. Não, eu tenho um propósito. Não, eu tenho algo que vale mais do que isso. Eu encontrei, como cantamos agora, eu encontrei algo que é mais valioso. Eu não sei qual que é o seu dia mal. Eu falo assim, o dia mal de cada um é tanta coisa. Tem tanta coisa que anseia o nosso coração e que é diferente. Se a gente fizesse agora aqui, um pote dos sonhos. A pastora mesmo fez esses tempos, o do milagre. Imagina o que não estava ali. Cada um de nós tem o desejo, cada um de nós tem um olhar apurado para algo, cada um de nós tem uma ferida, cada um de nós tem uma dificuldade. Mas o que José nos ensina é para você não dar lugar para o dia mal chegar. Porque o dia mal ele vai vir, mas é você se posicionar sobre ele. É como você vai passar por ele. Então, você está irritado, não vai falar com aquela pessoa que te deixa mais bravo. Você está nervoso, você sabe do seu temperamento, porque eu entendo que José ele se conhecia. Ele sabia que se ele ficasse mais 1 minuto, a história seria diferente. A Bíblia fala que a veste ficou na mão. O menino, pá! A gente tem que se conhecer, a gente tem que saber as nossas limitações. Eu sou uma pessoa, e aí entra de novo Jacó. Quando para ele poder passar do rio, para ele poder realmente vencer, para ele parar de ser Jacó e virar Israel, ele teve que virar e falar, Jacó. O anjo perguntava, qual é o seu nome? Jacó. Por quê? Porque Jacó significava usurpador, que era o que ele era. Ele usurpou a herança do seu irmão, ele usurpou a filha mais nova, porque apesar de a gente falar, ele amava a Raquel, mas existia uma lei, e ele quis usurpar a lei também, porque ele dava o seu jeitinho. E a hora que ele estava lá para atravessar o rio, seu irmão vindo com não sei quantos homens, bravo, depois de não sei quantos anos, remoendo aquilo. Aí desceu o anjo. E o anjo veio para dar a bênção. A Bíblia fala que veio para lutar, se pôs a lutar. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil a gente reconhecer as nossas limitações. Não é fácil, depois de anos com Deus, você virar. Porque é fácil quando a gente vem no início, e aí você está lá todo rasgado, Aí até a música lá do, eu vaguei mundo afora. E é isso, toda ferrada. Nossa, Deus, perdoa. Aí é fácil. Mas depois? Depois que você já leu a palavra, depois que você se batizou, depois que você congrega, depois que você tem um discipulado, depois que você já leu tanto da palavra, Deus já te mostrou tanto que isso é errado, que esse sentimento que você tem não vem dele, que essa atitude não é o que ele espera de você. Como que é? É difícil. Jacó já vivia com Deus. Jacó tinha sido abençoado por Deus, inclusive. Ele vem porque ele estava ali debaixo de bênção. Mas ele precisava de algo para mudar a sua história, que era reconhecer a sua limitação. E aí ele tem que falar, Jacó. E na hora que ele fala, o anjo toca
a coxa e muda o nome dele para Israel. E a Bíblia fala que ele passou a mancar para o resto da sua vida, como um símbolo. Né? A gente entende que é a coxa porque é aquilo que traz, né, a sustentação. Ou seja, o caminhar dele foi diferente a partir daquele dia. Porque a hora que ele reconheceu, ele deixou Jesus tratar. E a hora que Jesus trata, aí sim a gente tem a chance de realmente ser diferente. José, naquele momento lá no palácio, que ele correu, ele sabia da limitação dele. E ele falou, não, aqui não. Então, a gente também tem que se reconhecer. A gente tem que saber qual é a nossa dificuldade e entregar ela para Deus. Deus, eu não consigo. Ó, e essa situação aqui me livra porque assim, se eu for... Sabe aquela coisa de você falar assim, ó, eu já orei uma vez, ai, não deixa eu encontrar fulano. Sabe assim, quando você vai? Você está com o coração, já não está no dia legal, sabe aquela história? Já não estou no dia legal. Se tal coisa acontecer, ai, se alguém me cruzar no trânsito, ou às vezes é outra situação. Às vezes é aquela história, aquela roda. Não, eu não vou sentar naquela roda, porque se eu sentar, eu sei que meu coração vai ser contaminado, eu sei que eu vou começar a falar mal de quem eu não devo. Eu não vou me ajuntar com fulano, porque fulano não me traz nada de bom. Eu não vou fazer tal coisa. Não, eu não vou negociar o meu devocional, porque eu sei que se eu negociar agora, eu não vou fazer depois. Eu não vou pular a atividade física que eu coloquei. Eu não vou quebrar, né, a dieta que meu médico me passou. São várias situações que a gente pode colocar aqui. Que a gente tem que virar e falar assim, não, eu sei do meu limite. Eu sei que se hoje eu fizer, amanhã eu vou fazer mais, depois eu vou fazer mais, eu vou fazer de menos. Eu sei que se eu não for hoje, eu não vou amanhã e depois também não. Né? A gente não pode negociar princípios. E a gente também não pode negociar aquilo que a gente se comprometeu com a gente. Porque toda vez que você se compromete a algo, né, que você fala algo, como a Bíblia fala, é melhor não ter prometido, melhor não ter falado do que falar e não fazer. Então, nós temos que aprender a não dar lugar para que o dia mal venha. E a gente só consegue fazer isso, não é na hora do dia mal, não. Não é na hora que o leão está vindo, não. Daniel, imagina se Daniel tivesse aprendido a orar no dia que ele estava na cova. Ele estava lascado. Mas não, Daniel tinha uma vida de oração, uma vida diante de Deus, uma vida que era reconhecida por todos, por isso, inclusive, que ele foi. Mas você imagina ele aprendendo lá na hora, ai meu Deus, para que lado que eu tenho que orar? Como que é? Não dava tempo. E é o que às vezes acontece com a gente. Às vezes a gente é jogado na cova do leão e aí você para, ai, cadê a lança, cadê a Bíblia, cadê? Não tem nada. Porque não faz parte do seu dia a dia. E aí você só lembra na hora que o leão já está lá, pronto para te devorar. E continuando, né, a história de José, vem a parte que eu acho mais bonita. José passou por isso. Eu não estou aqui passando na ordem cronológica, tá, gente? Mas estou contando a história para vocês. Mas aí, ele foi e virou governador do Egito. Porque ele tinha competência, porque ele tinha trabalhado para isso. Mas isso é outra palavra. E a hora que ele estava lá como governador do Egito, vamos abrir juntos em Gênesis 41. Espera aí rapidinho, gente. Só deixa eu achar aqui que eu perdi o versículo. Não. Não, espera aí. Só um momento. Aqui, 51. Amém? Gênesis 41, 51. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amém? É muito bonito, né, quando a gente vê a história de José e a gente para nesse versículo. Você vai passando ali
por vários capítulos, onde, igual eu falei, né, José, ele teve um sonho, ele teve algo bom, ele teve uma experiência maravilhosa, e depois disso, ele é vendido de novo, e ele é vendido de novo, e ele é tomado como escravo, e ele é acusado injustamente, e ele é preso, e ele está ali e vivendo dia após dia, as dificuldades vindo, e ele firme em algo que ele também não sabia dar o nome, mas ele estava vivendo o propósito dele. E aí, quando ele vira governador, e aí, né, no caso, no Egito, ia ter o faraó teve, né, um sonho, e José foi capaz de interpretá-lo. E através dessa interpretação que ele ganha esse cargo. Porque, né, ele teve a interpretação e a solução. Não apenas a interpretação, que seria os anos de muita fartura e depois os anos de fome. Mas aí, como ele interpreta de uma forma muito correta, o faraó lhe dá esse cargo. Então, não, você vai fazer, porque você sabe o que você tem que fazer. E aí ele está lá, no melhor. Pô, cheguei, é aqui. É esse lugar que eu... É para estar aqui. Né? Eu tracei tudo isso, eu passei por toda essa situação para cá. Eu estou agora nesse lugar. E aí ele dá o nome do primeiro filho dele de Manassés. Porque Deus me fez esquecer da casa do meu pai e de todo o meu trabalho. E eu achava isso sensacional. E eu falava, é isso. Sabe? É quando você vence uma batalha, quando você vence uma luta, quando você vence o espinho, né? Às vezes a gente vence, às vezes não. Mas sabe aquele negócio que você venceu? Você falou assim, é isso, Deus. Foi. Mas aí, a Bíblia, a gente vai mais para frente um pouquinho. E no capítulo 43, os irmãos de José aparecem no Egito. Porque lá, onde eles moravam, bateu a fome. E o Egito estava preparado. Porque o governador, a quem eles não conheciam, tinha feito um plano bom de governo. Então, eles foram lá pedir socorro. E eles não lembram de José, eles não o reconhecem. E aí eles vão e descem, e sobem, depois você vai ler lá na sua casa durante essa semana para você conhecer bem a história de José, que é bem legal. E no capítulo 45, diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer os seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Fala uma coisinha aqui. Deus me fez esquecer da casa do meu pai e de todo o sofrimento. 3 capítulos depois, chora ao ver os irmãos. Gente, só chora quem sente. Só sente quem lembra. Eu tenho para mim, e aqui é a minha interpretação, que eu vou compartilhar com vocês hoje, de que quando ele deu o nome para Manassés, foi um ato de fé. Ele conhecia ainda o coração dele. Ele sabia da dor que ele ainda sentia. Ele sabia do espinho que ainda estava ali naquela trajetória. Mas ele olha para o filho, que significa o nosso futuro, que é o que vai vir ainda pela frente. E ele diz: Deus me fez esquecer de toda a casa do meu pai e de todo o sofrimento. E aí, então, ele é preparado para um momento onde, de fato, ele consegue resolver as pendências que ele tinha com a sua família. A hora que eu li isso, e a Bíblia fala, ele bradou tanto que todo mundo do palácio ouviu. Isso daí não é quem tinha resolvido as coisas ainda, não. Não tem como. Depois que você esquece, já era, você não chora mais. Agora, até ali, aí entra lá o primeiro texto que a gente leu, quando Jesus vira para os discípulos. Por que a gente não conseguiu? Homens de pequena fé. Jesus repete isso em vários momentos. Vários momentos maravilhosos, onde ele faz coisas espetaculares. Ele anda sobre as águas, eles acham que é um fantasma. Acontece tal coisa. Ai, mas o que está acontecendo? Ai, homens de pequena fé. E a fé, ela é algo engraçado. Porque a Bíblia fala que a fé é o quê? É o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Daquilo que eu não sinto. Daquilo que eu não consigo apalpar, eu não consigo chegar. Falo, às vezes a gente, quando a gente aprende na nossa vida cristã sobre fé, às vezes a gente acaba utilizando a fé, como com a figuinha, né? Ai, Deus, é ter fé. É acreditar que vai dar certo. Fé não é isso, não. Na Bíblia, pelo menos, você não encontra. Você não vai acreditar que fé é acreditar que vai dar certo. Você
Aprende que o quê? Que fé é quando você não está vendo nada. Que é quando você está vendo lá. Igual pregaram semana passada. Você está vendo o quê? A pedra. Você está vendo o morto. Você está sentindo o cheiro. Mas você crê que a hora que Jesus falar, vai sair. E aqui a gente vê, né, no texto que a gente leu em Mateus, a gente vê esse pai. Esse pai já tinha chego nos discípulos. Esse pai chegou lá com os discípulos, com aqueles que andavam com Jesus e falou, cura, liberta o meu filho. E aí o que aconteceu? Nada. Mas ele não desistiu. Mesmo com a fé um pouquinho menos convicta, sabe quando você vai e você tenta algo, você está ali dando tudo. Você está fazendo o seu melhor. Tudo que você podia fazer, você fez. Igual José lá. Não, eu vou ser o melhor empregado. Por que esse homem não me agradeceu? Eu saí correndo. E eu ainda vou ser jogado lá. Não é possível. Eu fiz o certo e eu ainda saio de errado. Imagina esse homem, sofrendo com aquele filho, chega para os discípulos, chega para aqueles que tinham o nome de Jesus, aqueles que tinham já feito milagres. Já tinha acontecido tanta coisa. E aí, nada acontece. Mas aí ele chega em Jesus. E ele fala, não, eu creio. Não era que ele não estava mais crendo igual da primeira vez. Igual a gente. Quando a gente chega, não, minha fé já não é mais a mesma. Senhor, minha fé já não é. Ela já não é tão mais assim. Mas aí tem algo. Mas aí existe o que? A experiência. E aí a gente lê lá no texto de... Vamos abrir juntos. O texto de 1 Pedro 1,7. Pedro, lá no finalzinho. Capítulo 1. Vamos começar pelo 6, tá? Ele diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Esse texto ele fala que a fé, ela vai ser provada. Mas não só provada. Porque nós lemos também em outros textos que, além de provada, quando ela vem com a contrição, né, ou seja, quando ela vem ali... O que é contrição? É aqui, né, ó, é bater. É o impacto. O impacto, com o impacto das provações. Aí nós vamos ler lá em outros textos, quando ela fala que a nossa fé vai ser aprovada. E... Essa pregação, a palavra, da forma como ela foi sendo construída, ao ler a palavra e, né, meditando, Deus falou muito comigo sobre isso. Que não fica mais fácil mesmo. Desculpa. Né, podia trazer aqui uma palavra um pouquinho mais... Mas aí que vem a boa nova. Que é até aquilo que nós vamos celebrar daqui a pouco. Não fica mais fácil. Mas com Jesus, se torna possível. Porque sem Jesus, algumas situações serão impossíveis de lidar. Algumas situações já era. A sua própria vida, às vezes. O destino que você tinha quando você nasceu, talvez se não fosse Jesus, quem sabe onde você estaria. Ou se você estaria ainda. José, quando ele encontrou o propósito dele, quando ele foi chamado por Deus, e foi revelado algo a ele ficou nisso. E aí ele passa pelas provações. E mesmo quando tudo parece resolvido, que às vezes pode ser onde você está agora, não. Agora eu estou no mar calmo. Agora eu estou ali. Agora acabou. Eu cheguei. É isso, Deus. Eu já venci. Gente, eu tenho 30 anos. E eu poderia aqui fazer uma lista de coisas que eu já venci com Deus. Não estou falando só de pecado, estou falando de vitórias mesmo, de quantas situações, de pecado também, né, de desejos e de situações onde, né, a minha vontade, Deus, não, vai, é só com o Senhor. Só que eu sei que tem uma lista ainda pela frente.
Porque tem muita coisa. Por quê? Porque se eu continuar viva, espero eu que sim, cada dia vai surgir novas situações. Porque nós somos chamados para isso, para viver nesse mundo como aqueles que levam a palavra de Deus. Tem um texto que eu gosto muito, que é o texto de 1 Pedro 3,15, que fala: estejais sempre preparados para responder à razão da vossa esperança. Esse texto ele fala exatamente sobre isso. Mesmo no dia mau, mesmo quando você estiver na prisão, ou quando você for o governador do Egito, você tem que estar preparado para responder à razão da vossa esperança. Porque, como eu falei, a esperança é só uma, que é Jesus Cristo. O resto, essa outra sensação, essa outra, né, como posso dizer, esse ânimo, essa coisa boa, essa fé na vida, fé nas pessoas, tudo isso vai passar. Igual a gente cantou aqui. Os tronos vão, céus e terras passarão, governos passarão, mas a tua palavra, essa vai permanecer. E é a esperança. Você tem ficado preparado para responder para a razão da sua esperança? Porque você entende esse texto, ele fala a razão da sua esperança. É o ensinamento que Pedro está fazendo. Pedro, melhor fase da vida de Pedro foi quando Jesus chamou ele? Não foi. Se a gente tivesse que comparar, né, Pedro lá do início, com Pedro que escreve 1ª, 2ª e 3ª, tem, né? 3º Pedro. É outro Pedro, não é? Um Pedro falando aqui pra gente aprender, falando da gente ter calma, falando pra gente ter perseverança. O cara traiu, né, negou Jesus não sei quantas vezes, estava indo lá no mar, estragou toda a história, começou a afundar. Mas os discípulos que ficaram no barco, ninguém lembra, né? Daqueles lá que gostam de ver. Tem gente que é assim, gosta de ver o milagre, mas não dá um passo para viver o milagre. É só aquela galerinha aqui, ó. Ai, vai ter um culto de bênçãos, eu vou. Mas, se estiver aqui lá na frente, aí você já não conta comigo. Adoro uma igreja que faz evento, que não tem isso, tal. Mas não me pede para levantar uma cadeira aqui, não. A gente gosta, né, de ver os outros. É legal ver Pedro andando sobre as águas. Mas deixa eu ficar aqui no meu barquinho, que aqui eu vou ver. Eu vivenciei, eu estava lá quando Pedro andou sobre as águas. Mas por que a história não é, né? 3 discípulos andando sobre as águas. Pedro, ele teve algo ali. Ele teve a fé, ele quase afundou. Porque como a gente acabou de descobrir, a gente vai afundar. Uma hora a gente vai olhar para a água, uma hora a gente vai lembrar de alguma coisa, vai vir a onda, e você vai falar, não vai dar não. Mas aí, tem gente que vai filmar. Mas, voltando, né, para a palavra, para essa questão da esperança. Em todo tempo, a gente tem que estar preparado para responder que Cristo é a nossa esperança. E eu falo em todo tempo porque, às vezes, também quando a gente está muito bem, quando a gente está muito legal, quando eu estou voando, estou lá com Deus, eu estou tão ocupado com Deus que eu não consigo nem responder o meu irmãozinho aqui do lado. Porque eu estou aqui, ó, é Deus, não, fala comigo não, réis mortais, você é pecador, sai fora. E aí eu estou aqui, ó. E aí as pessoas querem saber, nossa, olha só, vou dar um exemplo para você, Raul. Olha o Raul, está tão bem, não sei o que tem, tá no trabalho. Aí ele está lá fazendo, porque Deus está abençoando, Deus está... Mas ele não consegue pregar para o colega do lado, porque ele está tão bem que ele não fala com ninguém. Ele não está preparado para responder a razão da esperança dele. E quando você está muito mal também. Ele está tão mal que, não fala comigo. Não, me deixa aqui. Eu quero ficar aqui quietinho. Mas você não desiste, você está aqui quietinho, mas você está vindo. Não, mas não quero falar nada, não. A gente tem que estar preparado, em todo momento, para mostrar Jesus Cristo. Porque se nós continuamos, nós sabemos por quê. Numa altura dessa, da nossa caminhada com Cristo, a maioria aqui tem anos com Jesus, amém? Amém. E mesmo para quem está começando também, já tem as suas experiências, já tem aquilo que fortalece, né, igual a gente falou, que vai trazendo fundamento para a sua fé. E somente Jesus, Ele pode, né, nos fazer suportar todas as fases que nós temos durante a nossa vida. E tenho, né, convicção de cada mais. Igual eu falei com a Cláudia, falei assim, se a gente pudesse, né, voltar. E eu sei que não acabou, que a caminhada, né, quando você decide
ir com Jesus a Bíblia não estava brincando, é realmente até o fim. Porque como Pedro também disse, para onde mais nós iríamos se não fosse, viver? É mais fácil, gente, é mais fácil você não viver com Deus, tá? Estou deixando aqui bem claro. Se em algum momento falar assim, não, você tem que ficar com Deus porque senão é mais difícil. Não, não é. Ficar com Deus, viver uma vida com Deus, viver uma vida de discípulo, viver como esses homens que nós estamos falando, porque é legal. Davi tem um fim legal, Jacó tem um fim legal, José tem um fim legal, Pedro, eu considero o fim legal porque é o que a gente lembra dele hoje, mas todos eles, para hoje serem lembrados e serem colocados como homens, e assim também como a Bíblia repleta de histórias de mulheres que tiveram super legal, Esther, Ruth, a gente lembra delas, Maria, a gente acabou de cantar, tiveram momentos ótimos na presença de Deus, mas não era mais fácil. Eles não fizeram o que era mais fácil. Eles fizeram aquilo que era compromisso com o propósito deles. E é isso que a gente tem que todo dia lembrar. A gente hoje está num momento de ceia. E a história de José, apesar de passar muito tempo antes de Jesus, ela fala sobre aquilo que a ceia nos ensina, que é sobre uma vida nova, sobre o novo de Deus para as nossas vidas. Nós não vamos celebrar agora uma morte, nós não vamos celebrar agora um dia triste, nós não vamos celebrar com pesar, porque Jesus morreu por nós, e de forma triste pensar que ele levou sobre ele as nossas dores, e meu Deus, tadinho de Jesus. Não é esse o nosso evangelho, não é isso que nós proferimos como fé. Nós vamos hoje celebrar a vida, que a gente não celebra a morte, porque ele só é Cristo, porque ele ressuscitou. Amém? Eu queria que você se levantasse, eu vou pedir para o louvor subir e cantar essa última canção do Santo para Sempre. Eu queria só ler um último versículo antes o pastor conduzir a ceia. Mas que nessa ceia, aqueles que vão congregar, e mesmo quem não vai tomar a ceia, mas que você possa ir no seu lugar, você possa começar a pensar sobre todos esses momentos que você já teve com Deus, todas essas provações que você já venceu. E talvez você esteja ainda passando por alguma delas. José, como eu falei, ele não sabia, 10 dias antes dele virar governador do Egito, ele não sabia que ele ia ser governador. E ele se manteve firme. 1 mês antes ele não sabia e ele se manteve firme. 2 minutos antes dele se tornar governador do Egito, ele não sabia. 1 minuto antes, ele não fazia ideia de que aquilo que ele vinha se preparando, de que aquele compromisso que ele tinha feito ia valer a pena. Ele não sabia. E mesmo quando ele virou governador do Egito, não tinha acabado ali. Deus ainda tinha preparado a cereja do bolo, que era o reencontro com a família dele, para ele ter paz. E ele poder, de fato, então, ver o seu pai, que chorou por tantos anos, abençoando os seus filhos e abençoando toda uma geração que viria. Por isso que eu falo, o nosso Deus não é um Deus morto, não é um Deus que sofreu apenas. Nós temos sempre que lembrar isso, que o sofrimento de Jesus foi para que hoje nós pudéssemos, com Ele, estarmos vivos, ressurretos, que os seus sonhos estão vivos, que o seu propósito está vivo, que aquilo que agrada o teu coração, aquela aliança, aquela promessa que Ele te deu, continua viva. Mesmo quando nós olhamos e a gente vê, quando nós olhamos e vemos o que? A morte, nós temos que nos lembrar que Jesus Cristo é a ressurreição. Amém? Amém. Pode ir, os irmãos podem cantar. Amém, já estão de pé, Qual que é a música, Raul? Os Santos e os Anjos? Oi? Não, é... É tudo igual.
Cordeiro, uma canção. Os que se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todo mundo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos cantam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. E redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Ele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. cantaremos para sempre. Amém. E os anjos Santo, toda a criação. Santo,
Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Santo pra sempre. Queria que os irmãos continuassem com os instrumentos, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Existe um texto bíblico. Ele fala que Jesus, passando já para a ceia, por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Amados, quem não crê em apóstolo, para mim está com bastante problema. Quem não crê em apóstolo, para mim não reconhece que a igreja é apostólica. Jesus é o apóstolo da nossa confissão, sumo sacerdote, ele é Jesus. A igreja é apostólica, a igreja é profética. Se você perceber pelo Espírito Santo, você vai perceber que Jesus era também um profeta, varão profeta, aprovado por Deus. Então, ele era apóstolo, era profeta. Reconhecemos que Jesus é um evangelista. Ele veio, pregou o evangelho do reino de Deus, restaurou o reino de Deus diante do Pai, trouxe a redenção. Jesus é evangelista. Se nós pensarmos, nós vemos pela palavra, ele era chamado de mestre, rabi, que quer dizer mestre. Nós vemos que Jesus era um mestre, era um pregador, era um homem de ensino. E nós sabemos que ele era pastor. Tudo está residindo nele. Nós sabemos também que Jesus, às 9 horas da manhã, eu não vou entrar em detalhes aqui, havia uma festa que era o ano sabático e o calendário era diferente. Não vou entrar em detalhes, mas se Jesus tivesse morrido a sexta-feira, como muitos falam, não daria 3 dias no domingo ressuscitando de manhã. Não daria domingo 3 dias. Sexta para sábado 1 dia, sábado para domingo 2 dias. Penso que isso é uma coisa para nós não entrarmos em detalhes aqui. Lá no Gólgota, às 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado. E existe uma palavra que fala muito na Bíblia, que Jesus usava e os apóstolos usavam. A palavra são duas: querigma e didaquê. Querigma apostólico significa doutrina, ensinamentos, princípios. E o didaquê didaquê, que é isso? Didaquê, princípios, doutrinas, ensinamentos. E o querigma é uma proclamação de verdade. Jesus é a verdade, isso é o querigma. Jesus disse: amai os uns aos outros, é didaquê, a doutrina. E Jesus foi ensinando todas essas coisas para nós, ensinando a palavra, mostrando o seu caminho. E quando ele morre na cruz, pelo querigma, nós vemos coisas que eram verdade. Jesus morreu na cruz, mas o querigma também se divide na questão sobrenatural, não que está vendo, está ouvindo. Eu não consigo imaginar, irmãos, mas dá para ter uma impressão. Quando Jesus foi visto ali na cruz pelos homens, pelos soldados, pelos centuriões, havia Jesus no meio, crucificado, um ladrão do lado, outro ladrão do outro. Mas ali, o que o Deus estava vendo, o que o profético estava vendo, 3 homens na cruz? Não. O mundo espiritual ali, eu não vou falar o que pode ser, porque eu vou falar coisa aqui da minha cabeça. Mas a Bíblia diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo.
E ali naquela cruz, a hoste espiritual, todos os espíritos malignos estavam ali contra aquela situação. O peso, todos os pecados de todas as pessoas, inclusive do diabo e dos demônios, todos os anos, até o que vai ainda nascer e pecar, os que vão, estavam ali sobre Jesus no mundo espiritual. Eu não consigo imaginar essa cena, mas eu não imagino somente 3 cruzes, 3 crucificados. Aquele do meio, que era Cristo, tinha algo muito sobrenatural, muito grande acontecendo com ele. Algo espiritual, salvação, redenção, triunfo. A cabeça de Satanás foi pisada ali. Ali foi feita uma vitória, ali foi feita uma redenção, ali foi feito, o Senhor comprou para nós algo, nossa salvação, nossa redenção. E o dia lá no judeu até hoje começa às 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, a 3ª hora do dia. Na 6ª hora do dia, a Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra, escuridão. Toda a terra ali ficou escura. E depois túmulos foram jogados para fora, pedras para cima, terra para cima, foram ressuscitados muitos mortos, porque Jesus estava ali. E depois apareceram esses mortos depois de dias para as pessoas. Eles viram ressurreições. O dia ficou noite, ficou escuro. Tudo isso é o amor de Deus. Tudo isso é a graça do Senhor. Aleluia. Hoje nós temos acesso pleno ao trono da graça, no Santo dos Santos. Hoje nós temos a promessa de sermos glorificados um dia com Ele. Hoje nós somos filhos de Deus, é por causa dele. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele é o primogênito e nós somos herdeiros como Ele, do reino de Deus e das coisas de Deus. Aleluia. Você não é um João ninguém. Você não é uma marionete do inimigo. Você não é um fraquinho. Você é um filho de Deus. A Bíblia diz em João 1:12: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não sou um bastardo, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus e filha de Deus. Você é batizado com o Espírito Santo. Você tem acesso à presença do Senhor. A Bíblia diz também que enquanto Jesus estava na cruz, o véu do templo, que era um pano vermelho muito grande, talvez mais ou menos do tamanho desse salão aqui, de lado a lado, onde ficava vedado o Santo dos Santos, que era no fundo. O templo era dividido em Santo dos Santos no fundo, aqui. Esse lugar aqui seria o templo. E lá fora o átrio exterior, 3 partes. O átrio exterior, que era o pátio lá fora. O templo fechado, pequeno. Só os sacerdotes ficavam no templo. O povo não entrava no templo. O sacerdote entrava e ministrava no altar. E lá o Santo dos Santos, um véu, uma cortina grossa, vermelha. A Bíblia diz que foi rasgado esse véu, de cima para baixo, do céu para a terra. O céu abriu o espaço no templo para eu e você entrarmos na presença do Senhor, não somente uma vez por ano, mas todos os momentos de lutas nos vales e nas montanhas. Nós entramos nesse lugar de acesso e dizemos: Senhor, obrigado que eu posso entrar
por causa do sangue do Cordeiro. Você entra na presença do Senhor. Eu queria pedir para a Cristina e para a Michele, minha primeira família, que estava ajudando aqui a orar e a distribuir a ceia. Sabemos que Davi, ele era um homem conhecido segundo o coração de Deus. Mas nós sabemos também que Davi, como a Radassa falou aqui, ele passou por várias coisas, ele pecou, ele cometeu vários erros, assim como nós cometemos vários erros. Mas ele era chamado um homem segundo o coração de Deus, porque o coração dele estava voltado para Deus. E quando ele era confrontado por Deus, ele se arrependia. E era um arrependimento genuíno no coração dele. E há uma passagem que nós conhecemos muito bem, que está lá em 2 Samuel capítulo 12, depois vocês podem ler, quando o profeta Natan repreende Davi por aquilo que ele havia feito, que ele se deitou com Batseba, que ele colocou Urias à frente para que ele morresse. E Natan repreendeu ele naquele momento e ele teve um verdadeiro arrependimento. Ele se colocou diante de Deus, ele percebeu o quanto ele estava errado e ele sentiu no coração dele que ele precisava se dobrar diante do Senhor e colocar a vida dele para que Deus pudesse trabalhar e operar na vida dele. E logicamente que houve as consequências do pecado dele, assim como há sobre nossas vidas. Mas o que eu queria colocar nessa noite, que Deus colocou no meu coração, e esse é o momento especial para que a gente possa refletir sobre isso, que a gente tenha esse arrependimento genuíno sobre os nossos corações, sobre a nossa vida, de tudo aquilo que nós falamos, de tudo aquilo que nós fizemos, ou aquilo que nós sentimos no nosso coração muitas vezes, que não agradou o coração de Deus. Que a gente venha colocar esse momento, o nosso coração diante do Senhor, e pedir a Ele para que Ele possa trazer esse arrependimento genuíno no nosso coração, para que a gente coloque diante dele, dos pés dele, tudo aquilo que nós fizemos, aquilo que nós falamos, para que ele possa trazer a unção e o poder dele sobre as nossas vidas, e o sangue dele que foi derramado naquela cruz venha ser aplicado sobre as nossas vidas. E do outro lado também, aquele que de repente ele está se sentindo mal porque alguém fez algo mal para ele, alguém fez algo que trouxe tristeza ao seu coração, que você possa liberar também o perdão sobre essa pessoa, porque o Senhor, Ele nos ensinou na sua oração que nós deveríamos perdoa-nos por nossas dívidas, assim como nós perdoamos por aqueles que nos devem. Então, meus amados, nós não podemos entrar na presença de Deus e pedir a Ele que Ele venha perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas dívidas, se nós, no nosso coração, não liberamos perdão sobre aquilo que nós recebemos de alguém que não agradou o nosso coração, que trouxe tristeza ao nosso coração. Então, meu amado, que nessa noite você possa pedir perdão ao Senhor e que você possa liberar perdão àqueles que fizeram algo à tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Nós vamos participar da ceia nesse momento, participar do sangue, do corpo de Cristo. Aleluia. Está orando para o Senhor. Pode continuar os instrumentos também. Oh, Jesus. Aleluia. Esses dias eu estava conversando com um irmão. Eu disse assim para ele: na minha vida, eu estou longe ainda disso, mas eu procuro colocar acima da minha vontade e acima de mim a minha esposa. Primeiro ela. Se nós estamos precisando de roupa, se eu estou precisando de roupa, ela está precisando de roupa, primeiro ela. E eu não vou atrás de marca não, meus irmãos. Eu não tenho esse negócio de tem que ter uma roupa de grife. Para mim,
calça é calça, sapato é sapato, tênis é tênis. E eu tenho essa, mas para ela, se ela quiser, ela compra. Primeiro. Segundo lugar vem a minha filha. Tinha uma escala de. Depois vem minha mãe, e vem minha família, né? A igreja. Louvado seja Deus por isso. Isso é um princípio que a gente procura respeitar, cuidar, se preocupar. Por isso que eu chamei a minha esposa e minha filha. Louvo a Deus por elas, pela vida delas. Elas me cobrem quando eu saio para viajar, quando eu fui nesse encontro. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos nossas famílias. Nesta noite de ceia, nós declaramos, Senhor, que a igreja está passando uma poda. Declaramos, Senhor, que a igreja está passando por um tempo de luta. A prova é para sermos aprovados. A prova é para crescimento, para restauração, para santificação. E nós pedimos, Senhor, nesta noite, o Senhor venha ajudar, que essa poda só traga restauração, não seja tirar pessoas, mas seja tirar o que não é bom em cada um de nós. Sejamos aprovados por Ti, Senhor. Eu abençoo o Senhor em nome de Jesus, junto com meus irmãos. Suco de uva que simboliza o Teu sangue. Abençoo o pão que simboliza o Teu corpo. Em nome de Jesus, nós queremos participar dessa ceia, recebendo, Senhor, vida que vem da cruz, vida que vem de Jesus, vida que renova, vida que fortalece e capacita nossas vidas para viver a Tua palavra, para Te obedecer, para Te honrar. Toda a honra e toda a glória seja ao nome de Jesus. Os irmãos podem estar vindo pegar os elementos, levar para os seus lugares, eles que vão tomar ceia. Santo és Tu, Senhor. Te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Emanuel, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Toda a glória seja ao Rei dos Reis. Aleluia, Jesus. Leva-nos a cantar, Senhor, junto com os anjos, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Espiritualmente, irmãos, você está lá. No mundo espiritual que nós não vemos e não entendemos, a Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, no mundo espiritual. Nós somos um com Cristo. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que Aleluia, Jesus. vive e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma Canção. cantaremos para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Podemos participar, irmãos, amém?
Aleluia. Deus. O Senhor te abençoe. Você pode ficar assim com a sua mão, posição de receber. Amém. Pela fé. Que o Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a sua shalom, a sua paz. O Senhor te conduza, te proteja nesta semana, por onde você entrar e por onde você sair. Te guarde e te livre de todo mal. Trabalhe, reine e restaure o seu coração, a sua alma, a cada dia na sua presença. Que a prosperidade espiritual e material seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe. Obrigado.